Então, continuando aqui a apresentação sobre princípios da contagem e combinatória que Rafael começou, vamos dar aqui segmento falando de algumas estratégias e técnicas mais avançadas que partem daquilo que ele já falou. Começando com coeficientes binomiais e o triângulo de Pascal. Aqui, o triângulo de Pascal é essa formação aqui, essa construção matemática que é construída recursivamente, somando os coeficientes acima e à esquerda para calcular um dado coeficiente. E essa fórmula aqui funciona da seguinte maneira: C de n a k, n representa a linha do triângulo de Pascal e k representa a coluna. Tanto n quanto k começando em zero. Então aqui é a linha zero e a coluna zero. Aqui é a coluna zero, coluna um, coluna 2, coluna 3. Então, se nós quisermos saber um determinado coeficiente de Pascal, nós podemos fazer dessa forma. Por exemplo, na linha 4 e na coluna 2, vamos ter, pela forma da combinação, que o elemento vai ser 6. Mas nós também, pela regra de criação, nós poderíamos fazer também a soma desse coeficiente e desse coeficiente, que também é 6. E continuando, essa construção do triângulo de Pascal vai ser útil a partir do binômio de Newton. Então, nós podemos, que é justamente a expansão de x mais y elevado a n. Então, se nós quisermos expandir o binômio de Newton, nós só precisamos olhar para a linha n do triângulo de Pascal para saber os coeficientes. Então, por exemplo, como nós vimos anteriormente, a linha 3 do triângulo de Pascal tem os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Então, se nós temos x mais y elevado a 3, nós já sabemos qual vão ser os coeficientes da expansão da soma. E a fórmula também aqui vai indicar os expoentes das variáveis x e y aqui. Então, sempre os coeficientes podem ser calculados com a combinação. Dando seguimento aqui, temos a técnica do agrupamento, que é muito fácil de entender quando demos um exemplo onde precisamos contar a permutação de 5 itens, mas 2 itens precisam ficar lado a lado. Por exemplo, 5 pessoas em fila, em que 2 devem ficar lado a lado. A fórmula mostra aqui: 5 menos 2 mais 1 dá 4 fatorial vezes m fatorial, que é justamente o tamanho do bloco. Então, explicando. Se temos 5 pessoas e 2 devem ficar lado a lado, nós vamos considerar essas 2 pessoas como sendo um só. Então, vamos perguntar ela com as outras 3 pessoas. Então, vamos ter a permutação de 4. Fora isso, precisamos também fazer a permutação interna do bloco, que é 2. Então, por isso, permutação de 4, que é 24, vezes 2. Então, temos 48 jeitos de organizar esses 5 itens de forma que 2 fiquem sempre lado a lado. Continuando para asteriscos e barras. Asteriscos e barra é uma forma muito fácil de fazer contagens que, sem essa técnica, não seriam muito intuitivas de abordar. Vamos entender aqui novamente pelo exemplo. Se eu quero distribuir 10 doces idênticos entre 3 crianças, devemos imaginar os 10 doces como os asteriscos e dividiremos as crianças com 2 barras. Ou seja, a estrutura seria criança, barra. Então temos 2 barras. Então, como a fórmula nos mostra aqui, vamos somar crianças e doces e tirar 1. Porque são justamente as barras. Queremos contar as barras e não as crianças. Então aqui nós teríamos combinação de 13 menos 1, combinação de 12 para 2, que é também é a quantidade de barras. Então, e podemos chegar nessa fórmula também, não só por combinação, mas pensando em permutação com repetição. Então, se temos 10 doces, 10 asteriscos e 2 barras, temos 12 elementos. Para fazer a permutação de 2 elementos, fazemos 12 fatorial. Mas como temos 10 asteriscos idênticos, fazemos
devemos dividir essa permutação por 10 fatorial, e como também temos duas barras, devemos também dividir por 2 fatorial. Então fica 12 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 2 fatorial, que é exatamente a fórmula da combinação aqui, 12 a 2. E isso, obviamente, não só para calcular crianças, mas sempre que quisermos contar soluções inteiras e não negativas de uma soma que precisa dar a um certo número, podemos fazer com essa técnica. Então, e agora para o princípio da inclusão e exclusão. Se nós queremos saber a quantidade de elementos distintos que temos na união de dois conjuntos, nós precisamos contar primeiro a quantidade de elementos de um conjunto e depois a quantidade de um conjunto do outro conjunto. Porém, pode acontecer de um elemento estar nos dois conjuntos, ou em mais de um conjunto, da forma geral. Então, por isso, nós precisamos remover a interseção entre esses dois conjuntos. Por quê? Se existe um elemento que está nos dois conjuntos, quando nós contamos os dois conjuntos separadamente, esse elemento vai ser contado duas vezes. Por isso, então, removemos uma vez a interseção, que é justamente os elementos que estão nos dois conjuntos. Um exemplo clássico aqui, muito comum em prova de matemática, é calcular quantos alunos na sala de aula fazem uma coisa ou fazem outra, e nós queremos descobrir quantos alunos tem na sala ou quantos alunos fazem pelo menos uma das matérias. Por exemplo, aqui, 18 fazem cálculo, 15 fazem discreta, mais 8 fazem ambas. Então, tiramos aqui as contagens repetidas e chegamos em 25, que é justamente a união. Ou seja, 25 alunos fazem pelo menos uma das disciplinas. E agora, sim, falando da parte prática, eu vou dar apenas 2 exemplos de como isso é aplicado. O triângulo de Pascal, ele é um exemplo claro do funcionamento da programação dinâmica. Por exemplo, se quisermos calcular um coeficiente muito avançado, muito grande do triângulo de Pascal, seria muito complicado, porque muitas multiplicações não são fáceis para os computadores fazerem, mas usando a fórmula recursiva com somas, isso ficaria muito mais fácil. Nós poderíamos somar até chegar à construção do coeficiente que queremos. Outro exemplo fácil é pensando em a inclusão e exclusão pensada para bancos de dados. Então, se eu quero contar o registro A ou B em SQL sem duplicar, eu preciso usar a inclusão e a exclusão. E isso é muito importante para a correta comunicação de bancos de dados quando cruzam informações. Então, recapitulando, nós vimos aqui coeficientes binomiais, triângulo de Pascal e a relação recursiva. Como isso é usado no binômio de Newton, na expansão do binômio de Newton. Também olhamos as técnicas de agrupamento com permutação e também técnicas avançadas de permutação com estrelas e barras. E, no fim, vimos também inclusão e exclusão, para não contar repetidamente. Enfim, com isso concluímos a parte de combinatória e princípios da contagem.